todos. Então hoje o estudo da manhã é o capítulo 22 do livro Os Mensageiros, Os que Dormem. Como o capítulo é curto, então a gente pode fazer a leitura de uns tópicos aqui que eu separei, para a gente poder ir analisando assim passo a passo. Dá tempo de fazer isso. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Quando André Luiz inicia aqui, a gente vê que mundo espiritual, mundo físico, a questão é vibratória mesmo, né? Porque ele está dizendo aqui arvoredos, né, as construções, e ele diz de forma um tanto quanto diferente, né? De linhas arquitetônicas singulares, né? Quer dizer, única, extraordinária, que realmente traduzindo a necessidade do pessoal desse parque aqui, que nada mais é do que um grande hospital. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados, Alfredo e Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o espírito, o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos e atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias, como teto sólido, mas semiaberta ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. A lição por si só, ela já vai falando por si mesmo, né? Então, aqui o André Luiz presencia, ele se assusta normalmente porque ele percebe que a luminosidade do ambiente vai diminuindo. E isso causou uma certa intranquilidade nele. Mas ele percebia que o Alfredo e Aniceto permaneciam em plena serenidade. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo respeito aos mortos. Agora está explicado o porquê, né, do espanto, né, que o André e o Vicente tiveram aqui. Porque, na grande verdade, quem é que ficaria tranquilo dentro de um cemitério numa penumbra? Se a gente vier acompanhado de alguém, tudo bem, né? Então a gente vê que o negócio aqui é realmente assustador, né? Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer, gentilmente explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhe competiam. E depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Então aqui é o trabalho de assistência a um grupo de espíritos que permaneciam adormecidos. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a questão 163 e 164, ele vem trazer para nós esse assunto, dizendo da nossa consciência após a morte. E isso vai variar de acordo com as conquistas íntimas de cada um. Este sono, com certeza, será quase inevitável diante da nossa evolução. Mas Allan Kardec se refere lá, comentando a resposta dos espíritos, dizendo que esse sono, que essa perturbação espiritual, ela pode ocorrer durante alguns dias, meses
ou até mesmo longos anos, dependendo da necessidade do espírito. Porque isso não passa de ser também de recurso da misericórdia divina para colaborar na tranquilidade e também na ascensão de cada um. Nós vamos ver mais no final. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupando todas as pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo. Eram muitos poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. E em quase todos estampavam-se nos olhos, aparentemente vidrificados, o extremo pavor e doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhe a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. E tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimos, pareciam dormir um sono tranquilo. O André Luiz e o Vicente foram pegos de surpresa, realmente, nessa condição. Então, a gente poderia perceber e dar uma imagem de um cemitério com os túmulos abertos, né, expondo ali os cadáveres das pessoas. Para todos nós, com certeza, seria assim, um fato assim, que ia trazer o mesmo que aconteceu com o André Luiz e com o Vicente, né? Porque nós não temos ainda essa tranquilidade necessária para enfrentar uma situação dessa, né? E ele diz aqui que poucos ali cadáveres estavam, vamos dizer cadáveres, né? Mas espíritos, mas na condição de um cadáver, pareciam e demonstravam tranquilidade. Porque a morte, para todos nós, foi desenhada de uma forma muito constrangedora pelas religiões que vieram acudir aí as necessidades humanas. Tanto é que a imagem da morte, o símbolo da morte é o quê? É uma caveira com um manto negro jogado nas costas e uma foice na mão. Né? Então, e com certeza que também o pavor dessas pessoas é a falta nossa de lucidez de encarar esse momento que todos nós vamos ter que enfrentar realmente. Né? Todos nós somos conduzidos, percebendo que a cada dia nós estamos mais próximos da própria morte. Mas a vida prossegue na sua plenitude. Aproximando-se de nós, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a 5 doentes de uma só vez. À vista disso, os nossos 1.980 abrigados, separei 400 mais suscetíveis do próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou pensativo. Então, esse pessoal que atendia aqui nessa tarefa de assistência a esses espíritos que estavam em sono, tem que ser um pessoal assim, treinado para esse trabalho. E principalmente treinado a vencer o medo, né? A vencer a intranquilidade que gera um ambiente desse. E também os recursos espirituais que serão transmitidos, né, a esses nossos irmãos, a fim de trabalhar nesse despertamento. Eu penso comigo assim que às vezes esses espíritos que estão demonstrando mais tranquilidade sejam aqueles mais próximos de serem despertados. Não sei o que é que vocês pensaram aí. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar o estado fisiológico. Identifiquei o organismo, o
calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto, com a máxima descrição interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos, acaso, na moradia da morte, depois da morte? Então, o fato realmente que André Luiz, ele não presenciou realmente essa situação. A gente recorda que lá no livro Nosso Lar, o André Luiz também, ele cita um setor lá da colônia Nosso Lar, que faz atendimento também a esses espíritos que ainda estão mergulhados em sono. Só que a Narcisa, se eu não me engano, pediu para que ele não penetrasse ali, para que ele pudesse demorar mais algum tempo, né, de refazimento íntimo, né, para poder então ter a oportunidade de conhecer esse ambiente. E agora, com certeza, né, nós vemos aqui ele já preparado para rever essa situação. O instrutor sorriu, complacente, e explicou em quase voz imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. E em torno de si, imormente, os que acreditavam convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono do eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa e o entorpecimento invade o espírito vazio e ideal criador. Então, essas almas, aquele sono, era fruto realmente do entendimento dessas criaturas. Está explicando aqui o Aniceto. São aquelas criaturas que acreditavam naquilo, né? Morreu, acabou. Quantas pessoas nós não vemos que trazem esses pensamentos? Que ainda não têm a lucidez dentro de si para compreender que a vida se estende incessantemente. E muitas religiões ainda pregam, né, este sono para guardar o juízo final, interpretando à sua maneira os ensinamentos que estão no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a fé das pessoas estão nessa condição, se elas acreditam que vão dormir após a morte, o recurso será esse realmente, né? E então nós vemos a situação que nós estamos encontrando esses espíritos que André Luiz vem trazer para nós aqui. Mas é bom que a gente observe aqui, né, o que Aniceto diz para nós, né, que a crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Nós não temos outra coisa a não ser em ter em nossa consciência que a vida pede movimento, a vida pede atividade. É lógico que na qualidade de espíritos imperfeitos que nós somos, nós precisamos do descanso, nós precisamos, né, das férias, nós precisamos muitas vezes parar para espairecer nossa mente. Mas o espírito, nós vemos aqui os espíritos mais adiantados, os espíritos superiores, não cessam de trabalhar. Nós lembramos até mesmo a condição lá do governador de Nosso Lar, que a atividade era constante. Aqui mesmo na condição de espíritos, nós vemos que nós também, quando chegarmos na parte espiritual, nós vamos ainda necessitar do sono refazedor, porque é a nossa condição ainda. Mas quanto mais nós vamos descobrindo, né, o que a vida nos pede, isso tudo vem crescendo e trazendo uma nova lucidez, uma nova compreensão de tudo que nos cerca. E a atividade, né, ela vai então ser necessária em todos os campos de atividade nossa, né? Estarmos sempre em movimento, realizando. E realizando
o que precisa ser feito, não o que a gente quer, o que a gente gosta. É o que seja necessário para o bem-estar do grupo onde nós estivermos. Porque a ferrugem ataca a enxada ociosa. E ele vem dizer para nós que o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, ainda estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo, mais ou menos exatos. Se a gente tiver já essa compreensão da vida futura, da vida após a morte, isso já nos quer nos dizer alguma coisa. Pelo menos nós não vamos chegar paralisados, né? E já com a determinação de estarmos procurando ambiente de trabalho para que a gente possa se movimentar. Eu recordo de um caso que o irmão X relata para nós, de uma pessoa aqui que nunca gostou de trabalhar aqui na Terra. Era aquela pessoa que estava ligada, né, à preguiça e ao nada fazer. E após a morte, a desencarnação, ele quis procurar um lugar desse também. E então ele chegou num certo ambiente que ninguém fazia nada. E o tempo passou, né? E como diz André Luiz no livro Libertação, o mal cansa. E essa criatura, então, um dia chegou lá para o organizador daquele ambiente e falou assim: puxa vida, mas aqui ninguém faz nada, eu vou querer ir no inferno, porque com certeza no inferno vai ser uma coisa melhor. E aí o administrador daquele ambiente falou: mas você pensa que você está onde então? Estava realmente num lugar que não esperava estar, no inferno. Ninguém tem atividade. Porque céu, né, a gente recorda também uma posição do próprio André Luiz, que ele vem dizer que os céus trabalham para esvaziar os infernos. Então, quem queira encontrar a luminosidade, né, da pátria espiritual, já tem que estar de braços dados com as atividades que estão nos esperando. Né? Então, acho que na condição de nós espíritas, quando a gente sair desse sono, tomara que seja por pouco tempo, quem sabe a gente possa falar qual é meu posto de trabalho aqui. Quem sabe a gente já esteja nessa condição. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas ao culto externo de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os consideram sofredores. Primeiramente, demoram num sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. No capítulo anterior, nós vimos que André Luiz penetrou, né, o setor, e para ele se sentia dentro de um manicômio que ele conhecia aqui na Terra. Então, o que a gente acaba compreendendo aqui é que esses irmãos que estão dormindo ainda vão ser despertados
mas eles ainda vão estar na condição que estavam aqueles espíritos dementados. E aqueles espíritos dementados vão ser trabalhados também a recuperação e a lucidez espiritual para que possam ser conduzidos às encarnações aqui na Terra, para refazimento da própria condição espiritual. Por isso que para nós é uma bênção o esquecimento do passado. É como se fosse um refrigério, né? Para nós, almas imensamente endividadas. Como nós ouvimos aqui numa palestra anterior aqui na nossa casa, não existe inocentes aqui na Terra. Todos temos a nossa cota, o nosso quinhão, né, de dívidas perante as leis de Deus. E o nosso compromisso com a própria vida aqui agora, com a lucidez que a doutrina espírita vem trazer para todos nós, é o de trabalhar realmente para que a gente não venha conquistar mais débitos ainda, para que possa aumentar, né, a nossa carga perante as leis de Deus. Grande o meu assombro, prossegue André Luiz. Como o Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou a Aniceto: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar em algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde em movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, esse sono que esses irmãos estão atravessando são recursos espirituais em favor dessas criaturas. E uma casa como essa, com certeza, deve existir milhares, né, nessa condição, nas horas umbralinas. Porque eu fico imaginando se esses espíritos ficassem à mercê de si mesmos. Como é que seria? Então, despertar dessas almas seria muito mais difícil ainda, né? Então, os recursos empregados aqui em favor dessas criaturas é um grande benefício, e isso vem expressar também a misericórdia divina, né, em socorro às nossas necessidades. E a fé, que Aniceto vem dizer, a fé sincera é a ginástica do espírito. E diz aqui também, né, que quem exercita a fé de algum modo na terra está realmente trabalhando a sua intimidade, seja ela qual for. Emmanuel nos fala que as nossas concepções de entendimento, elas vão até que elas venham a se estilhaçar de encontro com a verdade que se estampa. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o conhecimento de tudo isso que André Luiz vem trazendo para nós, com certeza tem esse caráter libertador. É uma nova consciência que nós temos da vida presente aqui para todos nós e aquilo que nos espera, né, no nosso futuro na pátria espiritual. Então é como se nós estivéssemos trabalhando de uma forma adiantada perante a própria humanidade, e eu acabo compreendendo dessa forma, né? Então, seja qual ela a fé, já é um estímulo de renovação que nós estamos cuidando. É lógico que muitas pessoas não têm as mesmas concepções de vida, né? Não traz o conhecimento da reencarnação, da vida futura, mas isso vai com o tempo. Nós temos uma concepção aqui na Terra, e nós chegamos na pátria espiritual e encontramos uma forma totalmente diferente. O que vai acontecer numa futura encarnação? Nós vamos voltar com uma nova mentalidade, com certeza. E Emmanuel nos fala que ter fé, antes de tudo, não é dizer eu creio, mas dizer eu sei. Porque quando a gente passa a compreender todo o mecanismo da própria vida, da concepção da presença de Deus, que nós não vemos, mas compreendemos, tudo isso vem trazer recursos
que vai alimentar realmente o nosso crescimento e a nossa intensidade para que a gente possa voltar para a pátria espiritual numa condição muito melhor do que quando lá viemos para cá. Né? Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudesse seguir de mais perto, os trabalhos de assistência calhei as minhas indagações que escaldavam na mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, aos pés de grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia a intensas claridades que se fizeram. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover a parede de sinalização para emitir as ordens de serviço, e cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. E em seguida forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédios. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos, alguns poucos receberam aplicações de sopro curador. Então, os recursos que nós temos aqui também são os mesmos recursos que eles usam lá. Nós estamos vendo aqui o passe, água fluida. Então, com certeza, para nós, vem introduzir para nós o respeito e a consideração que nós devemos ter para as utilidades do passe e também da água fluidificada, que são recursos abençoados que vêm nos ajudar, né, no nosso equilíbrio íntimo, né, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa a partir das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Às vezes a gente se equivoca com respeito ao silêncio, né? O silêncio, com certeza, ele não deve ser somente o da expressão verbal, mas sim o silêncio íntimo, a falta de cogitação, de perturbação do nosso pensamento, né? Porque às vezes eu observo, às vezes as pessoas que têm o hábito de ficar chacoalhando os pés, né? A pessoa está sentada num ambiente, assistindo uma palestra e fica lá com os pés chacoalhando. Dá a impressão que a pessoa não está tranquila consigo mesma. Ela tem que estar ali, sabe, sentindo alguma coisa. Por quê? Porque dentro de si mesma ela está ainda com uma agitação interior muito grande e que precisa daquele movimento ali para sentir uma tranquilidade adequada. Porque a tranquilidade necessária vai ter o quê? Vai ter que estar onde? Né? No nosso íntimo, né? Nos nossos pensamentos, no relaxamento integral nosso, numa serenidade perfeita. E é isso que nós vemos aqui também, que todos os trabalhadores adestrados por esse trabalho tinham essa consciência. Então, quem sabe aqui, aleluia, na hora dos passos hoje, quem sabe a gente consegue, né, ajudar o trabalho dos benfeitores, porque os passos que estão sendo administrados é um trabalho, são recursos espirituais que estão administrados, né, mas que também necessitam das nossas vibrações, da nossa tranquilidade aqui, porque senão vai ter que existir espírito de espíritos para fazer uma barreira de defesa para a transmissão dos passos, para que o trabalho ocorra com segurança. Né? Finalizando então aqui, impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com água e com socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filho inquieto. Cada um na vida, meu caro André, tem necessidade que lhe é peculiar.
Aqui compreendemos com amplitude este imperativo da natureza. Então nós vemos, irmãos, esses espíritos cadaverizados, que nem mesmo a água fluidificada eles receberam. Então, nos dá a impressão que é como se pegasse um grupo de espíritos, trabalhassem esse despertamento, né, para serem levados para tratamento adequado, para depois se colocar à disposição de um outro grupo de espíritos para serem também receberem o mesmo tratamento. E aí, chegamos ao final e que possamos agradecer a André Luiz por esse excelente trabalho que ele tem realizado em favor não somente